Show me the money. A quebra de protocolo muitas vezes vem pelo bem. E o episódio dessa semana do Stock Pickers é exatamente isso. A gente gravou um dos principais painéis da conferência institucional da XP, foi a sua 4ª edição. É um evento focado para conversar com os principais investidores em volume de capital sob gestão do Brasil e também do mundo. Fundos de pensão, multifamily offices, single family offices, RPPS, que são os fundos de prefeitura, entre outros investidores se reuniram. Tiveram mais ou menos 800 pessoas confirmadas no evento. E esse painel foi o painel de abertura, com mediação de ninguém mais, ninguém menos José Berenguer, que é CEO do Banco XP, com uma trajetória de banqueiro irretocável aqui no Brasil, e já teve também passagem fora daqui, né? Com a presença de Luiz Stuberger, fundador e gestor da Verde, é um dos principais fundos com cota desde janeiro de 1997, são 28 anos fazendo gestão do Fundo Verde, e é um dos principais fundos de investimento aqui do país. E ao lado dele, André Jakurski, que é fundador e também foi gestor durante muitos anos dos fundos da JGP, uma gestora também emblemática e uma das principais gestoras do nosso país, os dois sentados juntos, debatendo sobre os principais temas que assolam o cenário do mundo, mas também do Brasil, com mediação do Berenguer, que inclusive já esbarrou com eles na carreira profissional do outro lado da mesa. Então foi um papo muito bacana, inclusive no final ali eles falam um pouco dessa época antiga, de grandes erros, então vale muito a pena acompanhar até o final. Mas só para vocês terem uma ideia, o exercício rápido aqui que a gente consolidou, tá? O ano passado saiu uma notícia no Valor, o mundo de gestão de fortunas entre single e multifamily offices, eles devem ter mais ou menos 450 bi sob gestão, tá? O mercado de fundo de pensão tem 1,2 tri, dados agora do primeiro tri. O mercado de RPPS, você me corrige, tem 300 bi, mais ou menos, sob gestão. E o de seguradoras, tirando a parte de previdência, tem 1,8 tri, tá? Turma, a gente tem uma proxy de 4 tri sentada aqui, então, pô, é uma honra ter vocês aqui com a gente. Vocês são muito relevantes, a gente está falando aí de uma parte relevante do PIB. Então, acho que o crescimento desse evento, ele acompanha o crescimento da XP na área institucional, né? Junto com a área do GUI, junto com a RPPS, fundos de pensão. E quanto mais a gente cresce, quanto mais os nossos clientes confiam na gente, a gente cresce a nossa conferência institucional e tenta trazer para vocês cada vez mais qualidade. E acho que isso está refletido nessa agenda especial e muito boa que o Gui acabou de apresentar para vocês, né? Bom dia a todos, obrigado pela presença. É um prazer rever os amigos, os clientes. Eu estou bastante honrado de estar nesse painel. Deve ter aqui uns 150 anos de mercado juntos. Eu sou talvez o mais jovem, mas tem bastante rodagem aqui nesse painel. E é uma honra, mais uma vez, um privilégio poder estar com vocês aqui, com gente que a gente admira tanto, como o André e como o Luiz. Tá? Então, uma palavrinha rápida sobre o nosso negócio. Quando vocês veem a marquinha banco de atacado, na verdade é o banco, é o veículo. A gente vem conseguindo terminar toda a parte de produtos que faltava. E hoje o banco é uma realidade. Após 5 anos, a gente deve estar aí entre 7º e 8º nos rankings, do ponto de vista de instituições financeiras no Brasil. E falta um produto só para a gente terminar, que é Trade Finance, que a gente deve estar terminando nos próximos meses, e aí a gente vai estar com toda a grade de produtos completa. Então, só queria fazer essa breve introdução e vamos entrar direto aqui no painel. Bom, primeiro ponto aqui que a gente vai falar é sobre a economia global, o que está acontecendo no mundo todo. Tá? E a gente vê atividade ainda muito resiliente, especialmente nos Estados Unidos, com o mercado de trabalho apertado, mas a inflação tem dado alguns sinais preocupantes, especialmente em função da questão de tarifas, né? China com alguma dificuldade de ganhar tração e muitos temores em relação a essa discussão de protecionismo e essa nova ordem do comércio internacional que a gente está vendo, e especificamente aqui no nosso caso, de forma bastante aguda, né? Então, vou começar com você, André. Como você está vendo a resiliência econômica dos Estados Unidos e os dados de inflação?
Bem, obrigado pelo convite. Bom dia a todos. Bem, o que eu acho que, quando a gente diz que os Estados Unidos está resiliente, eu diria que realmente é surpreendente com todos esses choques que aconteceram, porém temos que levar em consideração que esse ano teve uma desaceleração econômica nos Estados Unidos, né? Os Estados Unidos estavam crescendo perto de 2,5%, 3%, e esse ano vai ser entre 1% e 1,5%. Né? Porque tivemos uma série de percalços, mas, surpreendentemente, não tivemos uma recessão. Tivemos momentos durante esse ano que se previa que o segundo semestre poderia apresentar um processo recessionário. Então, eu acho que é admirável mesmo. Agora, se você for ver o que tem acontecido na economia americana e até mundial, é que você tem tido ciclos econômicos mais longos. E por que isso? Porque, primeiro, você teve menos indústria e mais serviços, né, que você não tem aquela oscilação grande de estoques, né? Então, diminuiu os ciclos econômicos, mas, principalmente, o que interferiu nessa bonança foram gastos fiscais terrivelmente altos, né? Então, é uma diarreia fiscal e monetária que sustentaram esse processo de um crescimento mais longo e com menos oscilações. Você vê, os Estados Unidos, para vocês terem uma ideia, quando se entrou na grande crise de 2008, tinha uma dívida em poder do público de 10 trilhões de dólares. Hoje são 37 trilhões. Então, a dívida multiplicou por 3,7 vezes num período relativamente curto, né? De 2009 para agora são 16 anos, né? Então, isso aí é o principal motivador de toda essa exuberância. E isso teve como cúmplice os bancos centrais, com o QE, né? O QE nada mais é do que o financiamento monetário das dívidas. Tem um nome bonitinho, é legal, mas a verdade é que o Banco Central comprou dívidas do governo. O mais dramático foi o Japão, onde metade da dívida pública está nas mãos do Banco Central, e nos outros países, numa escala decrescente, mas chegou momentos que alguns tinham 35%, 40% nas mãos do Banco Central. Então, financiamento monetário de dívida. Então, se você levar isso em consideração, não é surpreendente que as economias performaram bem. Você transformou dívida em PIB, né? E os bancos centrais, isso eu tenho bastante na minha cabeça, e nem todos concordam comigo, é que os bancos centrais foram muito cúmplices disso. Por quê? De um lado, comprando as dívidas, de outro lado, mantendo os juros extremamente baixos, né? Juros zero, quase que uma década nos Estados Unidos, mais de uma década, e com isso você teve um custo muito baixo de financiamento. O que está acontecendo agora? Agora nós estamos em período de transição. Você está saindo de um momento onde você não tem mais o QE, por enquanto, porque acho que eventualmente voltará, e você tem um juro muito mais alto. E o que aconteceu? À medida que o juro foi subindo, os bancos centrais e os governos ficaram assim numa situação um pouco mais difícil, e os tesouros começaram a emitir dívidas cada vez mais curtas, né, para tentar evitar o acirramento da taxa de juros longa. Então, isso é tudo, a gente já viu esse fenômeno no Brasil em outras épocas, né? Encurtamento de dívida no overnight. Isso, os Estados Unidos, a dívida gira em 4 anos. Né? Então, esses próximos 12 meses, os Estados Unidos têm que refinanciar 35% da dívida. É um absurdo, né? Então, eles estão tolhidos. Então, o que acontece? Quando você começa a olhar para isso, os governos têm aquele ditado que eu digo, o império sempre ataca. Então, alguma coisa eles vão fazer. Seja obrigar os institucionais a comprarem mais dívidas, como já teve no Brasil isso, e tentar, de alguma forma, gerar uma repressão financeira, que é com que os juros não sejam altos o suficiente para aumentar a dívida PIB. Então, eu acho que tudo isso que está acontecendo, aí você começa a pensar assim, mas o que vai vir pela frente? O que você teve esse ano de relevante na economia americana que se propagou para a economia mundial? Você teve o Big Beautiful Bill, né, que
deu uma série de benesses para as empresas, para as pessoas físicas, principalmente os mais abastados, e você teve as tarifas, né? Então, o que aconteceu? O programa do Big Beautiful Bill, num período de 10 anos, que não é bem 10 anos, porque alguns das benesses se extinguem em 2028, mas se propagadas por 10 anos seria um valor muito maior, são 3,5 trilhões de dólares a mais de gasto por causa desse pacote do Trump. Se você considerar que esse pacote vai permanecer com todas as suas benesses até o 10º ano, seriam 5 trilhões de dólares. As tarifas, nas contas que nós temos feito atualmente, vão, no período de 10 anos, se mantidas, arrecadar cerca de 3,5 trilhões de dólares. Então, mais ou menos, você tem um equilíbrio, sem contar a prorrogação até o 10º ano, das tarifas com os benefícios fiscais que foram criados. Porém, ele não resolve o problema que, hoje em dia, a economia americana está rodando quase a pleno emprego, com 6 a 7% de dívida PIB, né? E com o juro subindo. Então, a dívida PIB, a não ser que você tenha muita inflação e repressão financeira, vai continuar crescendo. Agora, você vai dizer assim, bom, que nós vamos ver para frente? Você tem, para a Bolsa Americana, esse pacote que foi feito é muito bom. Por quê? Porque como eles permitiram que as empresas jogassem todo o gasto de CAPEX, a despesa no mesmo ano, e também de muitos tipos de serviços, software, essas coisas, o cash flow das empresas vai ser maior do que o crescimento vai ser maior do que o lucro reportado. Então, nós fizemos uma conta que, basicamente, o imposto de renda das empresas americanas teria caído de um nível de 20% para uns 13% a 14%. Então, por exemplo, você vê essas grandes Mag 7 agora estão fazendo um gasto assim astronômico em inteligência artificial, né? Data centers, energia, e com isso, o que está acontecendo? Eles estão podendo jogar tudo isso à despesa. Então, o cash flow deles vai ficar protegido de uma forma dramática e não vão pagar imposto, né? Então, o CAPEX estão gastando 80, 90 bilhões de dólares por ano, cada uma delas, porque é a corrida para saber quem sobrevive nesse novo método, nessa nova vida de inteligência artificial. Então, eu acho que você vai ter um problema na economia americana, que o emprego vai desacelerar muito, porque não está tendo imigração. Então, o potencial de crescimento da economia vai desacelerar. Por outro lado, você tem a inteligência artificial, que pode aumentar a produtividade. Ainda não se viu, assim, praticamente esse efeito, mas tudo que a gente está vendo, realmente a inteligência artificial vai ser uma coisa assim, extremamente importante, se bem sucedida, para mitigar o menor crescimento populacional e o problema da demografia, né? Esse é um problema que eu já abordei em outras palestras, que o mundo está envelhecendo assim dramaticamente e rapidamente. Então, se você não tiver realmente recursos que aumentem a produtividade, você vai ter problemas sérios, não só de demográficos, como de endividamento. Parar por aqui. Obrigado, André. Ô Luiz, vamos falar um pouquinho de taxa de juros, quer dizer, com esse cenário que o André descreveu aqui de dívida, etc., inflação, o mercado ainda precifica corte. Você concorda com a expectativa ou com a previsão de cortes pelo Fed esse ano? E qual que é a tua visão da economia americana, dividindo um pouco aqui com o que o André comentou? Bom, primeiro, bom dia a todos. Obrigado aí pela presença, obrigado a XP pelo convite, obrigado ao André, né, meu companheiro de muitos eventos, né? Bom, complementando aqui o que o André disse, primeiro, a economia americana, eu não diria que ela está resiliente, né? Ela está ok, digamos assim. O PIB, né, na média do ano passado, crescendo aí por volta de 2,5%, 2,8% num semestre, 2,3% no outro, nós estamos falando
esse ano qualquer coisa de 1,5, né? De 1,5. De novo, tudo se refere à expectativa e realidade, né? Quando o Trump entrou e veio com esse choque tarifário, o mercado esperava um sudden stop, né? Por conta de trade war e as consequências de um trade war, especialmente as consequências de um trade war com a China, né? Que a grande novidade que fez os mercados melhorarem é saber que não haverá um trade war com a China, né? Então, o Trump concluiu que ele não pode ganhar uma guerra fria com a China, né? Então, dito isso, os mercados melhoraram, né? Mas o PIB vai crescer bem menos. Então, o que a gente tem, digamos, é um cenário assim de uma mini estagflação. Você não chega a ter recessão, você tem um crescimento menor, e o que os mercados comemoraram, né? Mas a gente tende a achar que a economia americana está indo muito bem pela exuberância da Bolsa, né? E, na verdade, a gente sabe que a correlação do S&P com a economia ela não é perfeita. Ela não é zero, mas ela não é perfeita, né? Aquele velho ditado que S&P is not GDP. Então, tudo que está ligado a tech, AI, etc., e também essas questões, digamos, do incentivo fiscal, e do estímulo fiscal e da depreciação acelerada, que vão fazer o lucro das empresas melhorar, como o André mencionou, tudo isso está pesando nos earnings. Então, digamos assim, o S&P vai estar bem, com a economia não tão bem, né? Neste cenário, digamos, que a gente tem até hoje, né, nós temos que levar em conta que as tarifas ainda não estão fully, né, no mercado americano, né? Porque está havendo, né, um tremendo front-loading de importação, com tarifas muito mais baixas, né? Grande. Então, eu diria assim que o efeito das tarifas também não entra em vigor imediatamente, porque você tem muito estoque de mercadoria, né, com tarifa mais baixa entrando nos Estados Unidos, né? E ainda para ser gasto durante o tempo. Esse é um ponto. O segundo ponto a ser analisado é, no limite, quem vai pagar a conta pelas tarifas, né? Se é o exportador, se é o intermediário ou se é um consumidor. A gente não sabe isso, né? Provavelmente, uma parte de cada um, né? É o normal de se esperar, né? Quer dizer, o Trump espera que o exportador pague, né, a maior parte da conta, mas provavelmente vai haver uma contração de margens. Eu vi um número aí, outro dia, que o que a General Motors pagou de tarifa de importação, não sei se no mês passado ou em junho, foi mais de $1 bilhão de tarifa de importação. Isso é um número enorme. Então, as importações estão acontecendo, né? E agora, esse otimismo maior do mercado, ele veio no sentido de que, aparentemente, esse deal com o Japão, né, e que vai servir de mola mestra para um deal com outros países asiáticos ex-China e, eventualmente, para a Europa, né, com 15%, é um deal dentro das circunstâncias, uma coisa que era impensado, né, há 6 meses atrás, que 15% seria maravilhoso. Quer dizer, essa é a teoria do Trump, né? Você joga uma bomba, né, para uma tarifa que era 3, 4, vai ser 20, 30. Quando você negocia com 15, parece ótimo. E o Trump está obtendo vitórias muito importantes nisso. Eu vou deixar para comentar isso depois, né, quando a gente falar um pouco sobre esse tema. Eu diria que sobre inflação, apesar do viés do mercado e o que está nos preços hoje, vamos dizer, em relação à pré-vitória do Trump, tem aí 3,5% de inflação nos próximos 12 meses, 3,40%, 3,5%. Depois esse número ele converge para 2,5% e assim fica forever and ever, né? Tipo, a curva é isso, 3,5%, depois 2,5%, 2,5%, 2,5%, que é mais ou menos o normal, 2,5%, como esse mercado opera, né? Dado que você tem uma meta de inflação de 2%, você tem um prêmio de 0,5%, o mercado sempre opera assim, né? Se você vê, tirando a Covid ou tirando o pós-2008, é normalmente quando o mercado opera. Dito isso,
o Fed, digamos assim, vamos falar também um pouco, não agora, sobre o Fed, né, sobre a pressão, que eu acho um tema extremamente relevante, né, é falar sobre a pressão do Trump em cima do Fed. Né? Vamos deixar um capítulo à parte para falar disso, porque isso, junto com as tarifas, é algo assim extremamente relevante para o preço dos ativos, né, o que o Trump vai fazer com o Fed. Agora, dito isso, eu acho que esse Fed tende a ser mais rock, e você vê que, digamos assim, hoje, né, enquanto a gente conversa, o mercado está precificando praticamente só um corte, né, até o final do ano. O que, vamos dizer assim, é um dos níveis mais baixos que a gente está tendo esse ano. Né, e o mercado está jogando mais cortes, bem mais cortes, para o ano que vem. De maneira assim, onde você vai ter certamente um Fed mais dove, né, e a gente vai ter pelo menos, ano que vem, 4 membros do Fed ultra-dove, né? Os 2 nomeados pelo Trump, o novo presidente. Então, acho que a ideia, né, dessa taxa convergir para um número aí entre 3 e 3,5 está de pé. Né? Mas a inflação percebida, né, ou seja, a maioria do mercado e os preços ainda indicam que essa inflação de tarifa ela vai ser uma vez só, né? Digamos assim, e depois ela não se espalha na economia. Por que existe esse relativo otimismo com a inflação? Né? É porque a inflação de serviços ela está desacelerando, a inflação de salários ela está desacelerando, a gente vai ter um efeito da imigração, algum efeito da diminuição drástica da imigração e das deportações no mercado de trabalho que mitiga um pouco isso, né? Quer dizer, mas não suficiente para reverter esse trend, né? Porque esse trend ele estourou aí na Covid e vem lentamente, né? Os payrolls daqui para frente tendem a estar menores, quer dizer, para a gente ter uma ideia, esse é um key number importante, né? 70 mil, que é um pouco o payroll de equilíbrio hoje, é o payroll que deixa a taxa de desemprego constante, em 4,1. E provavelmente o Fed, para poder ter mais convicção de baixar juro, a variável-chave, né, não serão tarifas, mas serão para ver se esse desemprego vai, sei lá, para 4,5. Né? Enquanto ele não subir, e aí para o desemprego ir para 4,5, você teria que ter payrolls menores do que 70 mil. Sendo que só o Estado contrata cerca de 30 mil mês. Então, você teria que ter só 40 mil de payroll privado, ou uma diminuição, para esse número convergir. Não foi o que aconteceu nos últimos 60 dias. O payroll está desacelerando, mas mantendo uma certa estabilidade. De outro lado, uma outra notícia positiva para a inflação e para os juros é a desaceleração do real estate, né? Ou seja, depois de anos subindo loucamente, tanto o rent quanto o preço de imóveis, o mercado imobiliário americano, lógico, tem regiões e regiões, tem regiões subindo, regiões estáveis, regiões caindo, está mais ou menos estável, né? O mercado de real estate parou de subir, e o mercado de rents, medido assim praticamente por todas as medidas, a governamental e a privada também, está desacelerando. Ele ainda está por volta de 3,5%, mas a gente está numa época de desinflação. Então, com serviços e rents, que é um peso enorme na inflação, desacelerando, você tem uma pressão baixista que contrabalança com a pressão altista que vem das tarifas. Então, é um jogo difícil, né? E o Fed está sendo conservador. E aí você tem aquela história assim, com essa pressão imensa do Trump em cima do Powell, será que o Fed não vai ser rock só para mostrar a independência? Né? Essa é uma dúvida que fica para a semana que vem. O payroll próximo é algo muito relevante. Então, assim, como esses temas a gente vai discutir ainda mais, eu paro por aqui para a gente continuar depois. Obrigado, Luiz. Eu vou entrar agora na questão das eleições americanas do ano que vem e toda essa discussão de tarifas. Né? Como é que vocês enxergam a possibilidade do Trump conseguir manter a maioria que ele tem hoje? E qual seria o impacto se ele perdesse essa maioria? Eu vou te dar um dado histórico interessante.
em 1890, teve um congressista chamado McKinley, William McKinley, que inclusive tem a montanha mais alta dos Estados Unidos, é Mount McKinley, por causa dele, que depois ele virou presidente. Ele propôs também aumentar bastante as tarifas, ele era republicano, e um ano depois teve eleições midterm, né, no meio do mandato, ele não era candidato a presidente, os republicanos levaram uma surra terrível, perderam, se não me engano, 97 cadeiras no Congresso. Eu acho que isso vai se repetir. Eu acho que, por várias razões, eu acho que a popularidade do Trump está caindo, tá certo? E, então, eu acho que tudo que ele quiser fazer, ele vai ter que fazer até o ano que vem, que depois o negócio vai ficar mais difícil para ele. Então, eu acho que eu estou surpreso, sinceramente, como o Trump realmente teve sucesso com as tarifas. Chegou um momento que a gente achava que ia ser um desastre, né? Então, inclusive, várias vezes ele recuou, até deram o apelido dele de taco, né? Trump always chickens out. Mas, no final, ele está ganhando a brincadeira. Agora, só que eu acho que as tarifas, na verdade, em vez de ser um instrumento inflacionário que vai se propagar, as tarifas são um imposto sobre o consumidor e sobre as empresas americanas. Então, isso vai fazer com que a economia tenha alguma desaceleração aí para frente, porque quem vai pagar, a grande maioria, vai ser o consumidor não exportador. Até agora, o que se viu é que os exportadores praticamente não baixaram os preços. Só teve duas instâncias onde os exportadores baixaram o preço. Foram os fabricantes de carros japoneses, que eles devem ter segurado, baixado os preços para compensar as tarifas, na expectativa que alguma coisa fosse revertida e aquele prejuízo que elas tomaram fosse temporário. Tanto é que, por exemplo, quando saiu o pacote que baixou de 25% para 15% essa semana, as ações da Toyota todas subiram 14%, 15%. Né? Então, isso mostra que eles estavam indo para o sacrifício temporário. E as empresas chinesas. Uma das coisas que a gente às vezes esquece é que no pós-crise da Covid, a inflação dos Estados Unidos beira 23% a 25%, dependendo como você é. Na China teve deflação. Então, a competitividade dos chineses é gigantesca. Então, eles podem se permitir baixar o preço, tá certo? Inclusive, o que está acontecendo na China agora é uma coisa assim extraordinária. O governo acordou para o processo deflacionário quase que permanente que estava acontecendo na China por excesso de capacidade de produção e chamou as várias indústrias que estavam expandindo dramaticamente a produção e disse assim, gente, vamos sentar aqui, nós vamos cortar a produção, vamos evitar a propagação da deflação. Então, agora a última foi carvão, já teve lítio, o lítio está dando uma pancada gigantesca agora, as empresas de lítio estão subindo muito, por quê? Porque chamaram, ele disse assim, fecha essas fábricas menos produtivas, acho que mineração menos produtiva, e em todos os setores eles estão fazendo isso. Então, vocês vão ver que em muitos setores de commodities, as commodities estão subindo porque estão constrangendo a produção. Então, você vê, se a China vai continuar competitiva, mesmo com 30% de tarifa, a China vai continuar ok, né? E eu acho que a China vai dar um pouco mais de atenção para o mercado doméstico. Então, acho que, só voltando ao negócio das tarifas, eu acho que o mundo vai engolir um caroço de abacate e vai ser menos produtivo. Vai ter menos produtividade, aquela eficiência que você tinha vai diminuir, a desglobalização na prática, né? Então, eu acho que é isso que vai acontecer.
O André, eu acho que comentei com vocês antes da gente subir aqui, eu estive nos Estados Unidos semana passada, assim, em Nova York, e tive com algumas empresas também, a turma está bem insegura, né? Porque o camarada vai tomar uma decisão de construir uma planta, por exemplo, como é que vai ser a questão de suprimento, qual vai ser a tarifa que ele vai ter que considerar e tal. Eu acho que isso daqui a pouco termina, e aí você tem, como o Luiz colocou, um efeito que foi one-off, né? A vida que segue. Agora, você vê, eu tive com o presidente da Alcoa alguns meses atrás, em fevereiro, quando começou essa conversa de tarifa e trazer as empresas para os Estados Unidos. Ele me falou assim, ó, para eu fazer uma planta de alumínio aqui nos Estados Unidos, eu preciso de 30 anos de previsão. Eu não sei se o Trump daqui a 4 anos vai embora, muda tudo. Então, eu não posso tomar uma decisão de investimento se eu não tiver certeza do que vai acontecer a longo prazo. No curto prazo, as coisas assim rapidinhas as pessoas fazem. Tomar decisão de investimento é muito difícil. Então, acho que essa ideia de que trazer indústrias para os Estados Unidos que demandam de muito tempo de realização vai ser mais difícil. As coisas mais rápidas, coisas assim, tecnologia, eu vejo com bastante otimismo, mas as outras coisas eu acho bem mais difícil. Obrigado, André. O Luiz, vamos falar um pouquinho do Fed? Esse cenário político, etc., você mencionou há pouco a questão do ataque ao Powell. Como é que se enxerga isso? Quer dizer, a gente viu aqui no Brasil o Lula falando do Roberto Campos, todo mundo ficou indignado, preocupado, etc. Qual que é a tua visão dessa novela? Como é que você acha que vai terminar esse episódio? Bom, eu acho que esse ataque ao Fed, a independência do Fed, é uma das coisas mais perigosas, né, que a gente tem aqui pela frente no cenário, né, junto com o fiscal americano muito ruim, né? Então, digamos assim, o Trump é um cara impulsivo e que não tem limites, né? Digamos, ele meio que governa pelo sentimento dele. Então, ele tem aquela cabeça de empreendedor, né, de que vem do lado, né? Ele não é um cara que veio da política, ele é um cara do mercado imobiliário, né? Então, para o mercado imobiliário, quanto menor o juro, menor mesmo, né? E ele claramente tem a mesma posição, assim, da Glaze, né? Se você pensar nisso. Gastar dinheiro com juro é besteira, né? Porque ele sempre que o Trump se refere ao Powell, ele fala assim, a gente gasta não sei quantos bilhões de juros por ano. Para que gastar dinheiro com isso, né? E no limite, o sonho do Trump é ter uma política monetária parecida com a do Japão, né? Por que não juro real negativo? Eu não acho que os Estados Unidos entraria para juro real negativo, né? Mas ter um juro real zero, mesmo com a economia indo bem, ele claramente coloca. E na medida em que ele vai obtendo vitórias, não vamos assim... Eu concordo com o que o Trump está fazendo em termos de tarifa é péssimo para o mundo, uma perda de produtividade enorme, etc. Mas depois que você colocou isso, não vou dizer tarifa de 50, mas uma tarifa de... A vitória do Trump, como ele vai apresentar, eu coloquei 15 de tarifa, vamos dizer que esse deal vá para a Europa, né, vá para a China, coloquei 15 de tarifa, os caras me dão 0. Então os Estados Unidos ganham 15 de tarifa. Abriu o mercado para os produtos americanos que estavam fechados e que nenhum presidente fez nada a respeito, never a respeito disso. E consigo que eles invistam nos Estados Unidos quantias substanciais, né? Embora, curiosamente, sabe quanto o Japão investiu nos Estados Unidos em 2024? 80 bi de dólar. Então, quando você fala em 550, em, sei lá, X anos, é um pouco mais ou menos, um pouco mais do que ia acontecer normalmente, né? Então, vamos dizer assim, independentemente do que é ruim, o fato dele sair disso com uma vitória vai dar para ele mais força para ir em cima das coisas que ele pensa, como imigração, etc. Eu concordo com o André que a popularidade dele está baixa, né? Uma das mais baixas de todos os presidentes na história, apesar dessas vitórias. Isso não vai melhorar a popularidade dele, ele pode tomar uma paulada no midterm election, né? Mas é por causa de outras coisas e não de outras econômicas, coisas, né? Não econômico, essas coisas você não mede. É meio que nem o Bolsonaro, quer dizer, ele tem a popularidade dele por outras coisas que tem nada a ver com a economia, né? Mas, de qualquer modo, digamos assim, ele
quer em cima do Fed porque ele acredita piamente, né, que as tarifas e juro abaixo e uma diminuição do déficit em conta corrente compensa um fiscal pior. Né? O fiscal é pior, mas essas 3 outras variáveis compensam, então no net valeu a pena. Né? Então, assim, isso que eles estão fazendo, né, de querer pensar em demitir o Powell por perjúrio, né, e ter, não sei se todo mundo acompanha esse caso, né, da reforma do Fed, que ele gastou 2,5 bilhões e que teria havido um superfaturamento, má gestão de recurso público, perjúrio, mentir, etc. É um negócio inacreditável, se você pensar, né? Mas, digamos assim, a indicação que a gente tem até hoje é que o Powell vai resistir na justiça e tal. Mas, independentemente dele tirar o Powell, a pressão vai ser permanente. Acho que amanhã, não sei que hoje ou amanhã, o Trump vai fazer uma visita para o Fed, né, para pressionar ainda mais. E ele, de qualquer forma, vai ter, digamos, para o ano que vem, 4 membros permanentemente Dove em 10, 11, né? Em 10, 11. Então, 10 é um número grande, né, de membros que vão votar para a redução dos juros, independentemente do que acontecer. Vão votar com ele. Né? E é impressionante, né, a gente ver como lição de vida, né, quando você pensa assim, dos regimes totalitários que houveram antes, como quando alguém como Trump chega no poder, ele consegue pressionar tanto que um monte de gente inteligente e do sistema acaba aderindo. Está cheio de gente querendo ocupar um lugar no Fed e baixar a taxa de juro, como Trump quer. Isso é uma coisa semelhante ao Tombini, uma coisa assim, né, piorada. Então, isso pode ter consequências, quer dizer, além do desgaste, né, provavelmente o Trump, o mais provável, né, é que ele não demita o Powell. Né? É interessante porque hoje tem o Polymarket, né, que está aí, né, a bolsa de apostas, e ela dá 20% de chance do Powell sair até o final do ano, né? Mas do Trump operar um shadow Fed, entendeu? Ele pressionando, dizendo, tá bom, se não baixar esse ano, ano que vem vai baixar tudo muito rápido. Então, por isso que o mercado está transferindo o corte desse ano para o ano que vem. Mas as consequências dessa política sobre o preço dos ativos seriam uma maciça desvalorização do dólar. Não estou falando em algo como no Ien, né, que tem uma inflação no Japão de 3, um juro de 1, numa economia que é muito mais inflacionista do que a japonesa. Vamos lembrar que a economia brasileira, a japonesa, foi extremamente deflacionista por 20, 30 anos. O que não é o caso da economia americana, que tem uma inflação sistêmica crônica que não é baixa, o nível de inflação dos Estados Unidos. Né? Acho que agora a gente vai ter, seguidamente, mais deflação na Europa, menos inflação na Europa, menos inflação da Ásia, é o efeito das tarifas, e mais inflação nos Estados Unidos. Então, isso é uma jornada perigosa que desvaloriza o dólar e que, no limite, é o que o Trump quer. O Trump acha que desvalorizar o dólar é o caminho para resolver os problemas. Então, a gente vai estar indo para um experimento político e monetário perigosíssimo, talvez assim mais perigoso ainda do que as próprias tarifas. E aí a consequência do preço disso sobre os ativos é muito difícil de você prever. Né? Provavelmente, se isso acontece, ouro e Bitcoin continuam subindo mais. Né? E haverá, provavelmente, o que a gente tem hoje ainda, né, é um nível de hedge dos investimentos de pension funds que tem dólares no mundo inteiro ainda relativamente baixo. Né? Esse número é um número que não chega a 20%. Tá? Depende da estatística que você faz, esse número varia entre 10 e 20%. Então, houve um aumento desse número, né, o que provocou essa desvalorização do dólar. Né? Quer dizer, digamos assim, eu não acho que o excepcionalismo americano vai acabar do ponto de vista das empresas privadas, né? Vamos dizer, de tecnologia, de toda a pujança da economia americana. Mas, digamos assim, o excepcionalismo do governo, né, ele vai acabar. Se é que já não acabou, vai piorar ainda mais, se você separar desta forma. E isso é algo extremamente perigoso, né, e com consequências assim imprevisíveis sobre o preço dos ativos.
Teoricamente, isso até beneficia emerging markets em algum momento, né? Porque você vai ter qualquer espirro, né, de saída do dólar, que hoje 50%, 60% dos ativos do mundo são em dólar, qualquer mudança mínima já provoca uma escalada nos outros ativos imensa. Então, digamos assim, eu acho que nós estamos perto de um experimento perigosíssimo pelo qual eu não vejo os mercados preparados para isso. Sensacional, né? Porque a gente está exportando a nova matriz econômica da Dilma para o Tombini e tal, para o mercado americano, né? O Brasil realmente é incrível. Eu queria fazer um comentário. Essa questão da supremacia do dólar, que a gente está discutindo agora, esse pano de fundo que vocês colocaram, eu acho que com novas tecnologias, estão aí, stable coins, etc., isso vai acontecer. Normalmente, que os meios de pagamento estão ficando muito mais flexíveis e muito mais fáceis de serem usados. Se isso acontecer de fato, vai acelerar essa questão da saída da poupança mundial do dólar? Pensa o seguinte, quando a gente começou a trabalhar, você tinha que fazer um curso de SWIFT para poder mandar dinheiro, receber dinheiro. Hoje em dia isso está acabando. Com novas tecnologias você não precisa mais do SWIFT. Então, você consegue migrar rapidamente e sair do sistema de pagamentos americano para poder operar. O que vai acontecer se esse movimento se acelerar, na opinião de vocês? Eu acho o seguinte, eu acho que vai ser difícil você fugir do padrão dólar no horizonte visível. Não por méritos do dólar, mas por falta de méritos de outras moedas alternativas. Então, uma das coisas que eu acho mais importante quando você vai escolher uma moeda onde você vai manter sua poupança, porque a moeda tem várias características, tem a transacional e tem a de segurança e de investimento. Então, do ponto de vista de investimento, eu fico pensando assim, eu quero ter meu patrimônio na China? Talvez não, porque amanhã o gato comeu, né? Então, a Europa, agora, talvez com o gasto fiscal que a Alemanha está prometendo, vai dar uma ressurgida, né? Mas a Europa é meio esclerosada, né? E na verdade, o euro não é nem uma moeda, é um tratado, né? E a gente sabe que ao longo da história os tratados foram se esvaindo ao longo do tempo. Então, eu não vejo moedas alternativas para você dizer assim, não, vou ter todo o meu patrimônio investido. Estou pensando do ponto de vista global, não do ponto de vista de um brasileiro. Estou pensando do ponto de vista global. Então, eu acho que o dólar, por desistência, vai continuar sendo a moeda onde as pessoas globalmente vão ter mais os seus patrimônios fora dos seus países de origem. Porém, o dólar, a gente começa a pensar, a gente sempre pensa em um intervalo muito imediato de tempo. Se você for ver, desde 71, quando o Nixon saiu do padrão ouro, o dólar já teve umas oscilações dramaticamente altas e sempre voltou. Então, o Dollar Index, que é o que a gente mais usa, já teve a 70, já teve a 130, hoje está em torno de 96, 97, teve a 110 no início do ano. O dólar tem oscilado. E o que aconteceu ao longo desses anos, desde a década de 70, 50 e poucos anos? O dólar, quem ficou em dólar, ganhou mais dinheiro. Por quê? O juro nos Estados Unidos sempre foi mais alto. Então, por exemplo, quando você imagina o franco suíço, o franco suíço se apreciou assim dramaticamente contra o dólar. Quem estava em franco suíço perdeu para quem estava em dólar por causa do diferencial de juros. É que nem no Brasil, o carrego é tão alto que quando o sujeito diz assim, não, eu vou botar meu dinheiro nos Estados Unidos porque eu estou com medo do Brasil, você tem que estar com medo de uma ruptura. Porque se não tiver ruptura, o carrego no Brasil é tão alto que o real vai sempre ganhar carregado do dólar, aplicado a juros americanos. Então, esse negócio todo me leva a crer de que é um episódio. Agora o dólar está um pouco sobrevalorizado globalmente, né? Os Estados Unidos teve muito mais inflação que os pares. Então, a lógica é, usando as nossas
experiência no Brasil, que a moeda tem que se valorizar um pouco para o país se tornar um pouco mais competitivo. Então, acho que é basicamente isso que eu... Legal. Bom, a gente, nesse ponto, eu acho que vale a pena a gente entrar um pouco em Brasil, né? Teve um fluxozinho recente, começa a discussão de eleição por o que vem. Como é que vocês estão vendo, Luiz? Como é que você está vendo o mercado brasileiro? Dá para se animar, não dá? Tem a questão fiscal que a gente está vendo, gastos, enfim. Qual que é a tua visão? Você recentemente falou que andou comprando bolsa, estava barato e tal, enfim. O que você pode dividir com a gente? Bom, assim, em linhas gerais, eu não acho que o Brasil, a Bolsa possa melhorar, falando da Bolsa, né? Sem eleição, né? Então, no limite, acho que os mercados vão ficar precificando, tipo, 50% de chance do Lula, 50% de chance da direita ganhar. Eu acho que é o que está no preço hoje, né? É muito difícil dizer o que está no preço, mas, digamos assim, não é uma ciência exata, mas o mercado vai ficar meio que tradando eleição, meio que deixando de lado, os riscos no Brasil que tem fora da eleição, né? Que é o risco fiscal, que nem vale a pena falar muito disso, tanto se fala e tanto se escreve sobre isso, né? Assim, antes de vir para cá, eu fiz um levantamento quanto o Brasil gastou com previdência e assistência mais saúde e educação em 2021. O total em reais gastos em 2021 nas regras previdência, assistência, saúde e educação foi 1 trilhão e 200 bilhões de reais. Quanto a gente vai gastar em 2025? Mais de 1.800. Ou seja, a gente teve uma alta em 4 anos de 54%, né? O que dá nominal, né? 22% real, né? O que dá 5% ao ano. Isso é um negócio assim, inacreditável, né? Agora, o mercado ele começou a tradar, digamos que se o Milei conseguiu, a gente consegue, né? Digamos assim, tipo, ele conseguiu diminuir gasto público, né? E a gente está, para nós, se tiver um novo teto de gastos e você parar de subir, a nossa dívida PIB em tese já estabiliza. Então o mercado começou a jogar esse jogo do contente, que o fiscal, que é pavoroso, né, ele se resolve com um novo governo. O que, digamos assim, de uma certa parte não entrou nos preços, que eu acho que é o risco institucional que a gente está correndo, né? Nós estamos correndo um risco institucional crescente por conta da interferência do judiciário, né, no poder legislativo e executivo. Não quero falar muito sobre isso, todo mundo sabe, né? Mas eu acho que os mercados ainda não precificam muito esse tipo de risco, né? Bolsa, curiosamente, né, a bolsa, digamos assim, ex-commodities, né, ela ainda está num equity risk premium que não subiu depois que começou a escalada com o Trump, né? Digamos assim, o normal dessa curva, o que é o equity risk premium da Bloomberg? Muita gente pode discordar, dizer que não é um bom indicador, etc. Ele é simplesmente o earnings yield menos a B de 10 anos, né? Então, esse equity risk premium, para todas as empresas da Bolsa que não são commodities, hoje ele está, pela conta da Bloomberg, em 2,8. Né? No melhor momento desse ano, antes desse imbróglio com o Trump, né, estava em 2,7. Né? Por que a Bolsa caiu cerca de 4%? É a B longa que abriu, né? A B longa abriu aí 0,4%, 0,3%. Se você multiplicar por 12, por 13, dá esses 4%. A gente não abriu prêmio de risco eleitoral, né? Então, assim, a Bolsa, ela, digamos assim, se você considera, no Ibovespa como um todo, você tem um dividend alto perto de 7%. Então, a Bolsa dá um bom carrego, né? Tem um equity risk premium que, para padrões históricos, ele está meio no low do range, por incrível que pareça, né? Lembra que esse ano as ações, digamos,
principalmente o setor elétrico, etc., ainda estão subindo 32%, 33%. Chegaram a subir 40%, estão subindo 30 e pouco. Se você considerar, chega para o 1º de outubro e não 1º de janeiro, já que o último trimestre no Brasil foi pavoroso, não é uma boa comparação, a gente veio de uma média aí de 3,7 de equity risk premium para 2,8. Então, acho que a gente ainda está ok. Eu não acho que a Bolsa é barata. A gente tem uma pequena posição, né? Longe das posições que o Verde já teve no passado, porque, como o André falou, e a gente sempre fala nisso, com esse juro real de 9, 10, né, e a inflação vai cair, e provavelmente essa Selic vai ser dura na queda, e por conta de que, enfim, está dando certo, você mantém uma certa volatilidade baixa e controlada no câmbio, etc., esse juro vai continuar muito alto, talvez caia um pouco, 1, 2 pontos, mas ainda vai continuar muito alto. Então, o carrego do CDI contra qualquer outra coisa, ele continua absurdo. Impossível. Né? O câmbio, na nossa métrica, ele está 20% fora do fair value, né? Lembrando que agora, provavelmente o nosso déficit em conta corrente, com tarifaço de 50%, vai aí de 3 para 3,5% do PIB. Né? Então, acho difícil, mesmo num governo novo, o câmbio ir para o fair value dele hoje, que é por volta de, sei lá, 4,8, alguma coisa assim. Né? Então, digamos assim, a Bolsa, ela curiosamente, se você pegar o movimento que aconteceu quando a Dilma saiu e o Temer entrou, ou quando o Bolsonaro assumiu, né, e ganhou a eleição, ela dá um spike, normalmente, nesse movimento. Né? Depois ela se ajusta de ir até um equity risk premium de, sei lá, 2. Né? Então, se você pensar aí, mais 0,7, 0,8, o upside que você teria, 8 vezes 12, uns 10%, e mais o que fechar o juro real. Né? O juro real longo, se ele fechar mais 1,5%, você fala aí em mais 20%. Então, tem um upside aí real, né? Acima do CDI, de uns 30%, 40% numa vitória, vamos dizer, da direita. Essa é mais ou menos a nossa posição. É uma posição pequena, mas nesse cenário, vamos dizer assim, eu não me animo, porque eu acho que o cenário de escalar com os Estados Unidos não vai mudar. Né? Eu acho que essa tarifa de 50 vai ficar e ainda virão coisas piores no futuro, provavelmente. Ô, Luiz, só um comentário. A gente falou, se não me engano, há uns 6 meses atrás, e aqui talvez a nossa audiência não goste muito do que eu vou falar. Eu acho que o Tesouro está errando em sancionar essa B longa. A gente falou sobre isso, eu me lembro de conversar com você sobre isso, da forma que ele vem fazendo. A gente já viu a dívida no over, então, para a gente, é relativamente fácil ele mudar um pouco o mix de emissão para não ficar sancionando essa taxa de juro real, que é uma barbaridade para prazos longos. André, você concorda com o que o Luiz colocou? Tem alguma observação? Minha observação prática, eu concordo com tudo que o Luiz falou. A minha observação prática é o seguinte, com esse juro, não tem jeito. Então, a verdade é que o Brasil se tornou o país da renda fixa. Né? Então, tem poucas coisas que conseguem ganhar da renda fixa e eu acho que na Bolsa, as coisas que eu sempre utilizei ao longo de muitos e muitos anos era fluxos. A Bolsa brasileira, ela responde mais a fluxo do que a valuation. Então, o negócio pode estar barato e continuar barato, e pode estar caro e ficar mais caro. Entendeu? Então, o que eu olho? Por exemplo, no momento, quando eu olho no período de próximos 18 meses, eu acho que está muito difícil tomar a decisão de investir em ações. Por quê? Você depende do sequenciamento das coisas que vão acontecer. Entendeu? E como você tem esse carrego altíssimo, você tem que ter o timing perfeito para você ganhar um dinheiro legal. Para ganhar uma merreca, não vale a pena. Então, o que é? Fluxo. O que aconteceu esse ano na Bolsa Brasil? Entrou dinheiro de estrangeiro, principalmente no começo do ano, e agora recentemente andou saindo um pouco. Né? Pessoa física comprou, institucional vendeu, fundos venderam, os fundos de ações foram dizimados, os fundos multimercados estão carregando poucas ações. Então, o que aconteceu foi o estrangeiro que ajudou, principalmente no início do ano, quando teve uma febre de investimento em emergentes global.
Não é que a bolsa subiu no Brasil, subiu no Chile, na Colômbia, no Equador, no lugar que você quiser, subiu. Entendeu? China. Então, para mim, a resposta vai ser a seguinte: quando é que eu vou comprar a bolsa para valer? Quando eu perceber que vai ter fluxo. Dos fundos de ações eu não espero muito, porque eles sempre estão atrasados, que as pessoas só investem nos fundos de ações depois que subiu, né? Depois que subiu, eles olham para trás, não, subiu 20%, vai subir mais 40%. Então é assim que as pessoas se comportam. Agora, do ponto de vista institucional, a gente tem que ver como é que o investidor estrangeiro, que para mim é o principal motivador de uma alta na bolsa, seguido da pessoa física, que é importante no Brasil. Hoje em dia já foi muito em certas outras épocas, depois se tornou menos importante, agora de novo voltou a ser importante. Então a reação da pessoa física, que pode ser assim muito rápida, também é importante. Então, para mim, eu estou olhando o fluxo. Na hora que eu perceber que juntou a possibilidade de fluxo, junto com uma conjuntura política mais pró e uma conjuntura potencialmente econômica melhor na margem, que aqui no Brasil é tudo na margem, né? Não é em termos absolutos, é relativos. Então, se relativamente a coisa, a derivada for positiva, aí você entra, porque no Brasil a história mostra que você, em bolsa, a não ser em períodos onde você estava extremamente deprimido, você não casa com a bolsa, você namora, né? Às vezes fica noivo, mas casar jamais. Ficante, como diz o Exatamente. meu filho. Ô, turma, nós estamos quase sem tempo aqui. Eu tive o privilégio, como eu comentei no começo, de conhecer vocês muito cedo. O Luiz me ensinou lá a fazer trava com índice, opção. Era incrível. A corretora dele tinha um padrão técnico muito superior à Grifo, né? A Red, é muito superior aos outros. E eu me lembro de ir lá no Pactual, lá no Rio de Janeiro, e ficar te vendo lá no fundo, porque era um cara de renda fixa, de câmbio e tal, e sempre tive muita admiração. Então eu aprendi muito com vocês e tive a honra e o privilégio de conviver. Agora eu queria que vocês falassem das coisas que não deram certo. Rapidinho, assim, o que você fez, André e Luiz, ou o que vocês fizeram, que se arrependem e podiam ter feito melhor? Ou qual foi a grande bobagem que vocês fizeram na vida de vocês como operador? Aqui eu ferrei vocês, porque não era essa pergunta que estava no cartão. Então, aqui, tá? eu vou te dizer realmente qual foi o meu maior erro ao longo da minha carreira, foi subestimar a capacidade da Bolsa Americana de subir. Então eu deixei de ganhar dinheiro na Bolsa muitas vezes, achando que já estava extremamente cara, e ela continuava subindo, e também a pujança da economia americana que ajudou, né? Porque ela não sobe autonomamente. Mas eu acho que talvez esse tenha sido erro, não que eu perdi dinheiro, eu deixei de ganhar mais dinheiro. E você, Luiz? Para não repetir o André, né? Porque todos nós ganhamos dinheiro na Bolsa Americana, mas muito menos do que o S&P subiu, né? Digamos assim, né? Acho que é difícil alguém que não ganhou o dinheiro na Bolsa Americana, mas muito aquém do que deveríamos, né? Agora, das perdas, de perda e de não ganho, eu diria assim, o maior erro de longe foi em 2008, né? Ter entrado na crise, comprado em ações brasileiras, e não era pouco, não é que nem hoje que eu tenho lá 3% na Bolsa Brasileira, eu tinha 35%, né? Eu vinha comprado na Bolsa desde 2002. E, na verdade, o maior ganho histórico do Verde, tirando a Maxi e apostar contra o Lula em 2002, cumulativamente, foi ter Ibovespa entre 2002 e 2010. Mesmo com a queda de 2008, que depois ela recuperou. O negócio foi lá de 3 mil para 80 mil. Sei lá, um negócio assim, entre 2002 e 2010. Então, mas, digamos assim, não me defendi da queda de 2008. No lado que o André mencionou de não ganhar, digamos assim, a maior frustração que eu tenho foi não ter pego essa alta do ouro de 1.900 para 3.300. Porque é uma coisa que eu tinha certeza, né, que ia acontecer, né, e ainda acho que o ouro vai mais longe, mas aí quando o juro estava 5, eu pensei assim, puxa, eu vou comprar ouro, né, a 1.900, carregar ele é um custo de Fed Fund, que na verdade ainda era 5,5,
deixa eu esperar um momento melhor para comprar, porque quem que vai comprar ouro com um juro desse tamanho? Aí acabei perdendo o trend. Digamos assim. Ainda tem o aluguel, né? A gente lembra quando a gente operava ouro. Ainda tem o aluguel, paga a Fed Funds e aluga o ouro, né? Para o cara shortear. Por isso que a taxa para você se financiar é maior que os Fed Funds. É Fed Fund mais aluguel. Então é caríssimo você se financiar para comprar ouro. Então, digamos, talvez para mudar um pouco o assunto, foi a minha grande frustração. Legal. Bom, senhores e senhoras, os dois ícones aqui com a gente, foi um prazer estar com vocês. Muito obrigado por nos prestigiarem e sucesso para vocês. Muitas felicidades. Obrigado, pessoal. Muito obrigado. Obrigado. Show me the money.